Boa noite a todos e a todas, boa noite aos amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, boa noite aos que acompanham as palestras do Caridade e Fé no YouTube. De antemão, eu queria dizer a todos que nós estamos aqui enfrentando um duplo desafio, um triplo, na verdade. O primeiro deles é vir aqui à frente e falar aos nossos semelhantes de assuntos tão sérios, tão graves para a humanidade, como para nós outros. O segundo desafio é ter que substituir um colega que, de última hora, não pôde participar e realizar a sua atividade por questões familiares e nos foi pedido que fizesse essa substituição. E como trabalhadores do Cristo, não me vejo com o direito de recusar uma oportunidade de trabalho. E o terceiro desafio é falar sobre esse tema. Somente ontem à noite foi que eu me dei conta de que, na verdade, são 3 temas dentro de um só e muito graves e muito importantes para a nossa atualidade. É um tema que está sendo discutido no mundo todo, não só no Setembro Amarelo, mas já há alguns anos, de uns 5 anos para cá, tem se evidenciado o esforço da humanidade e de alguns grupos em trabalharem a prevenção ao ato extremo de extermínio do que se chama vida. E o movimento espírita abraça essa ideia e luta muito fervorosamente em favor da vida, ampliando as possibilidades de compreensão sobre esse tema e facilitando a humanidade inteira com recursos outros que as ciências comuns, que os ensinamentos comuns não possuem, possibilitando uma maior eficácia nesse combate ao suicídio. Quando se pensa nesse tema do suicídio, é algo que, em alguns, provoca uma estranheza, uma certa frieza, porque nós nunca achamos de que esse fato, esse tema, ele pode estar próximo de nós, nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos envolvidos numa trama do destino em que nós não percebemos o acontecimento das coisas e o envolvimento que nós vamos caindo para chegar em situações difíceis para o desenrolar da própria vida. As pessoas, muitas delas, que passam por um comportamento e uma ideação suicida, muitas vezes nem se dá conta desse processo acontecendo consigo, na sua vida, e, como não dizer, de perceber isso na vida do outro. Sobretudo porque esse tema ele está intimamente associado por um movimento presente na nossa sociedade atual, decorrente da fragilidade das relações, das instituições, da liquidez do momento atual da humanidade. E muitos pensadores, filósofos, têm afirmado esse momento atual de liquidez, de fragilidade nas coisas do mundo. E para nos apercebermos disso, basta nós tentarmos responder a uma pergunta que eu proponho. Há um ano atrás, quem era o cantor ou cantora que estava em evidência no cenário nacional? Eu me fiz essa pergunta ontem e não soube responder. Porque as transformações estão acontecendo de formas muito rápidas, muito abruptas,
o que hoje se estabelece como um padrão de comportamento, de pensamento, de condutas, amanhã talvez já não mais seja aceito como tal. E essas revoluções, por minuto, já dizia Paulo Ricardo, lá na década de 80, transformam as vidas e os cotidianos de uma forma muito contundente na vida das pessoas. Porque quando nós estamos tentando compreender o momento em que nós estamos inseridos, quando nós estamos tentando sedimentar a nossa existência e nos orientar perante o todo, vem uma onda e modifica tudo. E a gente perde o chão e até se encontrar novamente, para se estabelecer e propor um padrão de comportamento e uma ideia para o prognóstico de nossa vida, vem uma nova transformação. E essa liquidez, decorrente dessas modificações muito rápidas, ela tem prejudicado vários campos da vida humana. Isso tem acontecido muito fortemente no campo dos relacionamentos. As pessoas rápido se conhecem, se enamoram e rápido se desfazem, se desgostam, rápido se conquista o grande amor da sua vida e no dia seguinte ou na semana seguinte já elege um novo grande amor da sua vida. E não conseguem se manter numa linha de comportamento. Os padrões sociais se modificam de uma forma muito rápida. O corte de cabelo masculino há 6 meses atrás era um. Há uns 3 meses era outro. Agora já estamos vivenciando um outro. E eu ainda nem tive tempo de experimentar o primeiro. E nem quero. As pessoas, por um sentimento natural da criatura humana, ainda mergulhada no egoísmo, nessa sensação de que tudo deve estar à nossa volta, de que o mundo deve convergir para mim, de que eu deva ser o centro das atenções, todos devem me servir, enquanto eu sou o ponto máximo da sociedade em que eu convivo. As pessoas envolvidas nesse egoísmo estão sempre se desconstruindo para tentar se manter na crista da onda. Essas pessoas mais líquidas, mais voláteis a esses acontecimentos sociais, modificam-se muito para se manterem em evidência. Só que suas modificações são apenas no campo exterior, no campo das relações sociais. Muda a calça para usar uma calça mais apertadinha, para imitar os cantores sertanejos. Daí a pouco muda essa modinha e ele muda os seus aspectos exteriores para se manter no topo. Só que nesse mundo voraz de transformações não está dando tempo. E as pessoas estão se perdendo nesses processos muito rápidos de revoluções, não estão conseguindo acompanhar a crista da onda, ficam para trás e quando saem dos holofotes, quando já não estão mais em evidência, quando a turma, o grupo de amigos sociais já não mais o olham como olhavam antigamente, porque o seu celular já passou da moda, o seu iPhone já não é mais o do último lançamento, você ainda está no 5, quanto já tem, não sei nem qual, 8 ou 10, Felipe? Oi? 10, né? É isso aí.
quando essas pessoas percebem que não estão sendo mais observadas, que não estão mais no centro das atenções da sua família, do grupo de trabalho, do grupo social, vem um sentimento de vazio que é muito natural, porque enquanto você está na badalação, sendo amigo de todo mundo, sendo conhecido de todo mundo lhe abraça, todo mundo conversa com você, você é convidado para todas as atividades, participando das rodas sociais, das festinhas, mas quando isso passa, quando esse apogeu da vida exterior da criatura humana cessa, iniciamos uma fase de declínio, quando essa pessoa não tem uma maturidade psicológica e emocional para lidar com esse novo momento, esse declínio pode se transformar num momento de depressão, que, como o nome próprio já diz, é algo que está abaixo de uma linha normal. Tudo porque não estamos mais no centro das atenções, porque não estamos na crista da onda. E nesse momento, mergulhados nessa depressão, quando você percebe, quando nós percebemos de que essas transformações que nós promovemos nos nossos aspectos exteriores não são suficientes para nos manter num sentimento de paz consigo mesmo e para com o seu grupo, quando nós percebemos que, em essência, nós não possuímos ainda caracteres, atributos, virtudes que nos garantam estar nessa linha de normalidade, que nos garantam a afetividade daqueles que realmente precisam estar no nosso círculo social, nós nos deparamos com um cenário difícil de lidar com ele, de aceitar de que nós falhamos, aceitar de que nós não somos tudo aquilo que nós exteriorizávamos, de tudo aquilo que nós gostaríamos de ser. E esse impacto, esse choque de se auto-perceber, quando essa criatura não possui uma base sólida emocional, uma formação de personalidade trabalhada pelas relações verdadeiras de amor, de afeto, de companheirismo, fraternidade, que é desenvolvida primordialmente no seio familiar, depois no núcleo escolar da criança, e assim sucessivamente, essa pessoa entra em choque com uma realidade dura, impositiva, que exige que nós estejamos sempre em evidência, na crista da onda, que o nosso perfil seja o mais comentado, que tenha mais curtidas. E por não saber lidar com essa sensação de que você está excluído da onda, a grande maioria das pessoas tentam se esquivar desse fato, dessa constatação. É o que nós chamamos de fuga da realidade. Porque dói, porque machuca,
Porque quem está acostumado com os flashes e holofotes, com muitos amigos, com a badalação, a agenda cheia de eventos, programas, quando se vê em baixa, quando se vê numa depressão de um caminho da vida, porque nós sabemos que a vida é composta de ciclos. Ora nós estamos num patamar acima, ora nós precisamos mergulhar num ponto mais baixo para de tudo tirarmos o aprendizado necessário para a evolução do espírito imortal. Quando nós percebemos que não temos força suficiente para encarar mais uma incursão num viés de baixo em nossas vidas, nós preferimos fugir. Me corrijo, não é nem que nós preferimos, porque a preferência era voltar ao topo. Mas como não temos condições de voltar ao topo, nós escolhemos fugir. Porque é o caminho mais fácil. Porque as lutas são sempre mais difíceis. Quem aqui não gosta, quando está na fila do banco, não vou dizer o nome do banco para não ofender ninguém. Quem aqui não gosta quando está na fila de um banco, você já chegou 10 para as 3, já são 4 horas, ainda tem assim umas 30 pessoas na sua frente. A sua senha é a A100. Estão chamando a A40. E vem uma criatura e diz, eu não vou esperar mais não, pegue minha senha, que ela lhe dá é a A41. Quem ficaria feliz? Levanta a mão para mim. Sinceramente. Uma beleza, né? Chega, a gente renova o ânimo. Opa, próximo sou eu. É assim que nós nos comportamos em sociedade. O nosso trajeto é árduo. As lutas que a vida nos impõe como degraus de aperfeiçoamento do espírito imortal é difícil, mas são elas que nos proporcionam o crescimento, o engrandecimento. Mas quando a gente vê um caminhozinho mais fácil, é a tentação em que praticamente todos nós caímos. De escolher o caminho mais curto, mais fácil, para chegar naquilo que nós almejamos como objetivo. Só que essas nossas escolhas podem estar equivocadas, porque as nossas balizas são frágeis, porque nós centramos a nossa vida segundo os comportamentos da maioria. E nós escolhemos fugir. Nós escolhemos uma alternativa para minimizar o sofrimento que nós estamos antevendo que vamos passar, ou que nós já estamos enfrentando e procuramos uma saída estratégica para diminuir o sofrimento, para diminuir aquele percurso naquela vala do caminho em depressão. A gente procura o que é mais fácil, o que é mais prazeroso. A gente procura um anestésico. Uma coisa que nos desligue um pouco da realidade que nós estamos atravessando. E o maior anestésico que a humanidade já conheceu desde quase sempre e que vem sendo utilizado costumeiramente, legalmente, em larga escala, é o álcool. Uma droga que é lícita, as nossas leis permitem o seu uso, mas ela provoca dependência. O sujeito que bebe a sua cervejinha
ele o faz, alguns dizem que é gostosa. Eu fiz uso de bebida, tomei cervejinhas, cervejonas, mas eu nunca gostei do sabor. Mas a sensação que o álcool produz no nosso corpo, de uma certa alegria temporária, atrai muitas pessoas para o uso do álcool. E é essa sensação de pseudo-felicidade, de pseudo-alegria, de um desprendimento temporário de uma realidade cruel, é que leva as pessoas a fazer o uso do álcool, porque é uma sensação garantida. Quem faz uso do álcool sabe que se tomar uma determinada quantidade de cervejas ou doses de uísque ou barris de cachaça, sabe que você vai adormecer. Você foge daquela realidade que você está enfrentando. E muitos que são alcoólatras, que estão aí agora caídos pelas calçadas, fazem uso do álcool justamente para fugir das grandes dificuldades que estão inseridas em suas vidas. É o desemprego, é o problema familiar, é a doença degenerativa, que por não conhecer nenhum outro mecanismo que possa aliviar a sua dor e o seu sofrimento, escolhe anestesiá-la e bebe cachaça para perder os sentidos, adormece e, quando acorda, recomeça o uso do álcool. E eu presencio isso todos os dias na minha vida, porque eu moro X com o mercado. E aquelas criaturas estão lá 24 horas por dia, fazendo uso do álcool, já não guardam mais nenhuma relação com esse mundo que nós vivemos. Já estão fora do ar. São ébrios habituais. Que eu fico me perguntando quais teriam sido os problemas enfrentados por eles que os fizeram escolher o caminho do álcool. Porque normalmente nós olhamos para essas pessoas que já estão marginalizados da sociedade e os julgamos e os condenamos como miseráveis, como imprestáveis, como marginais. E muitas vezes até fechamos os nossos olhos para aquela realidade. Mas ali há um ser com uma história de vida que nós não conhecemos, que sucumbiu ante as pressões das dificuldades da vida que nós enfrentamos. Nós aqui, quem não tem problemas? Quem não tem dificuldades? Quem não está atravessando uma verdadeira via crucis para se manter de pé com honradez? Mas alguns não conseguiram, fraquejaram, fugiram de suas responsabilidades, de suas tarefas, de seus compromissos, de suas lutas, e foram se refugiar no uso do álcool, no uso de outras drogas, algumas ilícitas, outras também lícitas, em fármacos. Porque há os que também tentam fugir da sua realidade, tomando ansiolíticos descontroladamente, para se desligar das suas dificuldades. Esse é um problema muito grave, muito sério, porque as pessoas estão comumente escolhendo o caminho mais fácil.
Você sabe, o dependente químico, quando ainda estava atravessando um momento de dificuldade e ainda guardava uma certa lucidez, ele sabe que se ele fizer o uso da maconha, através do cigarro, aqueles instantes de êxtase que a droga vai lhe proporcionar, vai lhe fazer esquecer dos seus problemas, vai lhe fazer esquecer do pai que não aceita a sua opção de vida, vai lhe fazer esquecer do chefe que lhe cobra as metas, vai lhe fazer esquecer a dívida que o banco cobra. Ele sabe que se ele fizer o uso da droga, ele vai se anestesiar. Só que incorre num grave engano. O engano de achar que vai conseguir sustentar essa situação por muito tempo. Alguns até acham, baseados na formação religiosa que lhe foi dada, de que a vida tem um fim e que há um Deus que poderá perdoar os seus pecados e lhe garantir um céu de paz plena e eterna, e se confiam de que um dia terão seus pecados perdoados e não precisam lutar com suas próprias forças para crescer. E escolhem se manter nessas fugas para não encarar suas realidades. E nós, que temos uma visão de vida um pouquinho, pelo menos, diferenciada da maioria das pessoas, que já compreendemos de que aqui estamos transitoriamente e necessariamente para desenvolvermos um trabalho em benefício próprio de reconstrução do ser imortal que somos, que já tivemos muitas quedas em oportunidades encarnatórias pretéritas, sabendo que tem toda uma vida eterna pela frente. Nós não podemos nos enganar mais uma vez e escolher o caminho de fugir do problema. Porque nós sabemos que nós temos pernas curtas, que não temos energia suficiente para correr eternamente do problema. Um dia ele vai bater à sua porta novamente e você precisa resolver o problema. Não adianta fugir, não adianta tentar se esquivar. Você pode até por um momento, por um instante, se esquivar, tentar recuperar um fôlego, mas uma hora será necessário encarar os problemas que muitas vezes somos nós mesmos que ocasionamos nas nossas vidas, pela imprevidência, pela má utilização do nosso livre-arbítrio, pela falta de sabedoria no nosso viver. O depressivo, ele fugiu de uma realidade. O dependente químico, ele fugiu a uma realidade. Só que é uma fuga temporária. O corpo físico perece, mas o espírito é imortal. E precisa reajustar-se ante as leis da vida. Nós, criaturas diferenciadas, pelo conhecimento que nós temos a chance de vivenciar, de conhecer, nós precisamos
Em primeiro lugar, compreender de que todos nós temos problemas graves para serem resolvidos, solucionados. Na nossa família, conosco mesmo, porque muitas vezes nós não estamos em paz com nós mesmos. O olhar para dentro de si, aceitar-se como um espírito que ainda tem características atrasadas, é o primeiro passo que nós precisamos dar em direção à autoiluminação. Reconhecer-se, aceitar-se. O segundo passo, e este segundo passo passa pelo conhecimento da vida que nos é oportunizado pelo Espiritismo, de saber e não somente crer que somos criados por Deus, destinados à perfeição, que estamos inseridos numa lei divina de evolução que rege a vida de todos. Nós precisamos adotar uma postura perante a vida, perante a nossa existência, sabendo que somos espíritos imortais e que fomos criados com destino à perfeição. Nós precisamos estabelecer uma meta para a nossa vida, que é o trabalho para progredir. Identificar os pontos que ainda estão atravancando a sua existência e decidir trabalhar para os melhorar. Compreendendo que as dificuldades, as adversidades fazem parte do caminho. São necessários. As pedras, os espinhos, na nossa caminhada, nos servem de alerta, nos servem de instrumentos de reconstrução, de descoberta das virtudes que nós possuímos. E saibam, todos nós guardamos na intimidade do nosso ser todas as virtudes que um homem precisa para atingir a perfeição. E saibam que essa perfeição, ela foi confirmada por Jesus o Cristo, quando nos disse: sede perfeito, como perfeito é o Pai que te criou. Um dia nós seremos perfeitos como Deus. Está tudo em nós, adormecido, guardado nas profundezas do nosso ser. E são essas dificuldades, essas adversidades que fazem com que essas virtudes sejam revolvidas dos porões do nosso ser e venham à tona. Nós vamos nos descobrindo, nos ressignificando ao longo da nossa caminhada. Precisamos ser fortes para encarar os problemas da vida. O aluno de matemática, ele só aprende a álgebra se ele resolver os problemas. Se ele simplesmente marcar a letra D, que tem a resposta, ele não adquiriu conhecimento. Ele deu um chute e acertou, ou pegou do colega. A Terra é um mundo de expiações e provas. E nós precisamos dessas expiações para nos livrarmos das bagagens que nos amarram ao pretérito, nos livrar das imperfeições que nós carregamos ainda conosco. E depois de nos livrar dessas bagagens, nós precisamos fazer a prova. Como na álgebra, não basta só dizer: já sou virtuoso da humildade. Precisamos demonstrar
através das provas que nós damos, que já alcançamos essa virtude, já a dominamos e exercemos em nossa vida. E nós, espíritos imortais, que temos este conhecimento diferenciado da vida, precisamos lutar com toda a nossa força, nos valendo das lições de Jesus, que é o instrumento máximo que nós temos à disposição para resolver todos os problemas da criatura humana. Todos. E espalhar esse conhecimento revelador da força da criatura humana capaz de promover modificações em tudo. Essa força está em nós. Não lembram a frase de Jesus quanto ao grão de mostarda e a fé? Se quisermos, se exercermos a nossa fé, nós transportaremos montanhas. Então, quando nós nos percebemos no fundo do poço, pelo menos nós, os espíritas, que sabemos que Deus é por nós, que Jesus é por nós, e que nós temos um Espírito guardião da nossa existência, o Espírito protetor que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E a bem da verdade, esteve conosco até mesmo antes de reencarnarmos. Na erraticidade já nos guardava, já nos orientava. Nós precisamos nos valer dessa informação, que nós sabemos, não só cremos, porque aquele que crê um dia pode deixar de crer, mas quem sabe jamais deixa de saber. E munidos dessa informação, da angelitude a que nós estamos destinados, da eternidade da vida, de que nós temos seres superiores, mais adiantados e experimentados que nós, nos auxiliando nessa caminhada, nós precisamos colocar para fora de nós a coragem dos cristãos, dos primeiros, que após o desencarne de Jesus, eram perseguidos, presos, levados às galeras e depois eram colocados para serem devorados pelos leões. E aqueles homens e mulheres, sabedores de Jesus em suas vidas, de Deus por todos, não temiam mal algum. E cantavam nos momentos que antecediam o que causa mais pavor na criatura humana, que é a morte. A sabência de que apenas o seu corpo físico poderia ser estraçalhado pelos leões, mas o espírito não. A sabência de que eram maiores do que aquele momento existencial, de que eram guardados por Jesus, filhos de Deus, lhe davam a coragem de encarar os círculos romanos. E por que nós não podemos mostrar a coragem que nós temos para encarar a adversidade financeira? Porque nós não podemos colocar para fora a nossa vontade de viver e encarar os problemas domésticos, a dificuldade com o nosso irmão, com o nosso pai,
conosco mesmo. Nós estamos aqui, nós todos, para crescermos. Nós não precisamos nos envergonhar das quedas pelas quais nós passamos. Elas são necessárias, faz parte da caminhada de todos nós. Nós não precisamos ter vergonha de pedir ajuda e nos escondermos numa rede social, nos escondermos, nos trancarmos no nosso quarto, nos escondermos numa postura de forte, que é traduzido pela ignorância, pela a forma enérgica de tratar os outros, porque nós somos devedores e credores uns dos outros. Ninguém vai evoluir sozinho, ninguém cresce sozinho. Até Jesus teve um sirineu, carregou a sua cruz por alguns instantes. Vergonha sentem aqueles que fugiram às suas responsabilidades e exterminaram a possibilidade do crescimento de uma encarnação através do suicídio. Esses passam longos anos em sofrimento, envergonhados do seu ato falho. Nós precisamos ter coragem para enfrentar as dificuldades, porque elas são transitórias, passageiras. O caminho, ele é difícil, mas ele tem uma destinação. E quem conhece a boa nova, a mensagem libertadora do Cristo, que nos garante a perfeição, que nos garante a bondade, que nos garante a misericórdia e a justiça divina, não pode fugir aos seus compromissos. Precisamos valorizar essa oportunidade que nós estamos tendo, por mais dolorosa e difícil que ela esteja sendo. Porque nós não conseguimos mensurar qual é o progresso que nós estamos realizando atravessando esse caminho. Não dá para mensurar. Não dá para eu olhar para você e dizer o quanto você está evoluindo nessa vida. Não dá para eu olhar para a Dona Zilda e dizer o quanto ela está evoluindo. Não dá. E a dificuldade que cada um enfrenta é a dificuldade necessária para promover o progresso necessário do Espírito, que é isso. A vida é feita de ciclos e nós precisamos aproveitar esses ciclos da melhor forma possível, tanto no apogeu como no declínio, para retirar as lições para o espírito imortal que somos, saber valorizar tudo que tínhamos e perdemos, valorizar tudo o que temos enquanto temos, multiplicar os nossos talentos e exercer o maior mandamento, como Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar ao próximo e nós precisamos nos amar.
Eis a receita para nós atravessarmos o caminho e chegar ao seu ponto final. Nós poderemos até chegar ferido, machucado, espezinhado, mas nós chegaremos lá. E essas cicatrizes que nós vamos levar são os verdadeiros títulos de nobreza da nossa alma, por já termos vencido as adversidades que nos chegaram. Fé na vida, fé no homem, fé no que vier. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Cantou o poeta, mensagem com a qual me despeço na noite de hoje. Que Jesus habite o nosso íntimo para todos sempre e nos dê a força para vencermos as nossas adversidades. Que assim seja.